Fala galera, tudo bem? Terça-feira, dia da nossa quinta aula sobre alguns gêneros textuais que podem ser cobrados da UFO. Semana que vem é a nossa última aula, nossa sexta aula, e aí a gente vai ver mais alguns gêneros um pouco mais diferentes talvez, ou menos discutidos em geral nas aulas de gêneros textuais. Se você está caindo aqui nessa quinta aula, volta que nós temos já 4 aulas falando um pouquinho sobre a prova de redação da UFO, informações que constam no edital, sobre alguns gêneros, já falamos sobre notícia, já falamos sobre texto de opinião e editorial, então dá uma olhada nesses vídeos anteriores. Hoje nós vamos ver 2 gêneros, a gente vai falar sobre o gênero resumo e a gente vai terminar falando sobre o texto e o gênero resenha crítica, que embora eles pareçam, e se aproximem, porque ambos vão trabalhar a nossa síntese, a resenha crítica é uma análise crítica de um texto original, o resumo não. O que o resumo é? O resumo, basicamente, é um gênero em que a gente vai trabalhar a nossa capacidade de sintetizar informações e de ser objetivo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O resumo nada mais é do que um texto em que a gente apresenta os aspectos principais, as ideias ou os fatos mais importantes que estão num texto original. E claro que o resumo tem que ser menor do que o texto original. Então, o resumo eu vou trazer algumas informações mais importantes que constam, num texto base originalmente apresentado. E aí, quando a gente vai escrever um resumo, a gente tem algumas dicas que funcionam bastante, então eu vou passá-las para vocês. Primeiro, faça uma leitura atenta aí do texto original, Então, faça uma leitura sem se preocupar ainda com o que você vai ou não utilizar no seu resumo. Depois, numa segunda leitura mais atenta, e porque você já teve uma apresentação introdutória do conteúdo do texto original, você vai sublinhar palavras importantes que vão ser a base do resumo. Poxa, esse texto aqui, ele está falando sobre violência doméstica? Ou esse texto aqui está falando sobre tecnologia aliada à educação? Ou esse texto aqui está falando sobre o envelhecimento da população brasileira e seus desafios? Então, identifica no texto base, o aspecto mais importante, as palavras mais importantes que vão ser a base do seu resumo. Depois você vai selecionar fatos ou ideias mais importantes do texto, e isso em geral a gente faz sublinhando mesmo, certo? A gente vai deixar de considerar no resumo, ou deixar de escrever no resumo, ideias ou fatos secundários, tudo que contribua para dar um estilo no texto. Então a gente não vai colocar repetições, redundâncias, expressões como ou seja, isto é, porque quando você usa ou seja, isto é, você tende a repetir o que foi dito antes, além de pormenores desnecessários como exemplos e citações. Trocar frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas. Isso é um exercício muito interessante, inclusive como exercício de paráfrase. Pega uma frase, por exemplo, e tenta reescrever essa frase tirando alguns termos ou substituindo alguma ordem do discurso, tá? É fundamental no resumo que a gente mantenha a linha principal do texto original. Então, se eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão com as ideias respectivas nesses parágrafos, eu não vou começar a fazer um resumo a partir da conclusão e depois partir para a introdução e finalizar com o desenvolvimento. Não, eu vou seguir a mesma ordem das ideias que estão no texto original. Usar linguagem clara e concisa, então a gente não fica preocupado no resumo, num rebuscar da linguagem e da organização das ideias. Não usar frases do autor original, isso é muito importante. Então, quando a gente está escrevendo o resumo, a gente não reproduz as frases exatas como estão no texto original, porque senão eu estou copiando e isso vai me gerar penalização. Transformar discurso direto em indireto. Então, vamos supor que eu tenho ali um texto narrativo com uma fala entre 2 personagens. No resumo eu posso dizer, em diálogo entre o personagem X e Y, houve uma discussão acirrada sobre quem deveria herdar a fortuna da família, por exemplo. E eu não preciso entrar em pormenores de como essa discussão aconteceu, se houve briga física ou se houve xingamentos, ou como que a briga necessariamente, quanto tempo ela durou. Não, num diálogo entre
personagem X e Y, houve uma discussão acirrada sobre quem herdaria a fortuna do avô, da avó, da mãe, do pai, enfim. Então veja que o resumo traz a informação principal, mas não há um destrinchar dessa informação principal, justamente porque se eu ficar curioso e quiser saber como é que essa briga aconteceu, eu vou buscar na fonte, que é o texto base, certo? Não exprimir opiniões pessoais, isso é muito importante. No resumo não tem a primeira pessoa eu, como a gente viu, né, no texto de opinião, que pode aparecer a primeira pessoa do singular. No resumo não há primeira pessoa, não há posicionamento, não cabe ali se eu concordo ou discordo daquilo que eu estou apresentando como ideias principais. É basicamente uma paráfrase de informações originais. Em geral, a gente reduz o texto para cerca de 2/3 de sua extensão original, isso não é matemático, evidentemente, mas é fundamental que o resumo seja menor do que o texto original. E à medida que for resumindo, leia o texto para ver se o sentido é o mesmo do inicial, certo? E aí, para a gente entender então de forma genérica sobre o gênero resumo, resumir nada mais é do que o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante para o leitor. Bora ver isso na prática? Antes da gente ver a prática, né, que eu peguei um capítulo do Brás Cubas, é muito importante, muito interessante que a gente trabalhe com o gênero resumo, justamente para exercitar a nossa capacidade de sintetizar ideias, de sintetizar informações. Se você tem uma boa capacidade, em poucas linhas, de desenvolver um raciocínio com começo, meio e fim, isso vai ajudar muito, inclusive, na elaboração da dissertação argumentativa. Então, na verdade, o resumo é um gênero muito importante até como forma de estudo, certo? E aí eu trouxe um capítulo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu particularmente acho muito interessante para a gente não ficar só numa perspectiva técnica do gênero resumo, inclusive, então, para a gente analisar algumas questões que eu acho muito emblemáticas que constam nesse capítulo, é o capítulo 31, a borboleta preta. E eu vou ler esse capítulo com vocês. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera e ri-me. Entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudia e ela foi pousar na vidraça. E, porque eu sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que uma vez posta começou a mover as asas tinha um certo ar escarninho que me aborreceu muito. Então ele estava irritado com essa borboleta preta voando ali no quarto, que agora estava pousada no porta-retrato com a imagem do pai do Brás Cubas. Dei de ombros, saí do quarto, mas tornando lá minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, dei um rapelão nos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Então, basicamente, a gente tem uma cena de uma borboleta que entrou no quarto do Brás Cubas, pousou na testa dele, pousou na vidraça e depois acabou parando no porta-retratos do pai. Essa é a cena principal. Brás Cubas saiu do quarto e ao retornar e ver a borboleta ainda lá, ele bateu nela com uma toalha e a borboleta caiu. A cena é essa. Então, interessante quando a gente vai escrever um resumo, que a gente olhe para a cena, né, por parágrafos e tá. Como é que eu explico esse episódio, essa passagem, esse parágrafo com menos palavras e de forma muito objetiva? De forma muito objetiva foi isso que aconteceu. Não caiu morta. Ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos, fiquei um pouco aborrecido e incomodado. Ou seja, embora o Brás Cubas tenha pegado a borboleta e tenha se apiedado de tê-la batido com a toalha, a borboleta morreu. E aí aqui, na parte final do capítulo, que é bem curtinho, a gente tem uma reflexão que o Brás Cubas vai desenvolver a partir desse episódio, super simples, mas como sempre, né, traz inúmeras reflexões, e aí eu estou falando nós como leitores, não que isso vai constar no resumo. E aí a gente tem a seguinte fala: também por que diabo não era ela azul, disse eu comigo. E esta reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício e me reconciliou comigo mesmo.
Deixei-me estar a contemplar o cadáver com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. A manhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca tenha visto um homem. Não sabia, portanto, o que era o homem. Descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo: este é provavelmente o inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que também é sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar o seu criador era beijá-lo na testa, e beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia-verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas, e voou a pedir-lhe misericórdia. Então, basicamente, o que a gente tem nesse parágrafo é uma reflexão do narrador, né, que é o autor defunto, o defunto autor, na verdade, Brás Cubas, né, de que provavelmente essa borboleta tenha ficado impressionada, né, com a estatura, com a imagem, com o tamanho do homem, entendido que era ele o criador das borboletas. E aqui na parte final: pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes contra uma toalha de rosto, 2 palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas. Porque, é justo dizê-lo, se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura a vida. Não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação. Ou seja, independentemente de qual fosse a borboleta, eu a teria matado. Uni o dedo grande ao polegar, despedi-me um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo. Aí vinham já as próvidas formigas. Não, volto à ideia primeira. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Então ele finaliza a reflexão aí, considerando que era melhor que a borboleta tivesse nascido azul. E obviamente que, fora do gênero resumo, esse capítulo traz inúmeras reflexões. Uma delas, talvez principal, é que o lugar onde a gente nasce, a nossa estrutura familiar, de onde a gente veio, porque não a cor da nossa pele pode contribuir mais ou menos para os nossos encaminhamentos na vida, né? Então a gente pode inclusive questionar aí a ideia do discurso de meritocracia que é derrubado nesse curto capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Meritocracia não é apenas você desejar e tentar correr atrás da sua conquista se você não tiver inserido num contexto sociocultural que coloque você mais à frente nessas corridas de tantas questões. Isso vale para falar da educação, isso vale para a gente discutir mercado de trabalho. É significativo que a gente veja, por exemplo, que o número de inscritos do Enem desse ano é o menor desde 2005 e é interessante a gente olhar o perfil desses inscritos no Enem. Mas, de qualquer forma, deixo aqui como sugestão uma leitura mais atenta desse capítulo para análise. Se eu fosse fazer um resumo desse capítulo 31 na verdade, de Memórias Póstumas, eu deixaria muito claros os aspectos técnicos do resumo. Como que eu faço isso? Primeira coisa, o máximo que eu colocaria no título é resumo do capítulo 31 de Memórias Póstumas, ou apenas resumo. Outra coisa, ao longo do meu gênero resumo, a gente deixa claro que as informações que eu estou trazendo são informações de um texto original. Então, por exemplo, a gente poderia começar o resumo dizendo: o capítulo 31 do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas trata de um episódio envolvendo o protagonista e uma borboleta que invade o seu quarto. Primeiramente, o narrador, personagem, relata a borboleta que entrou no quarto, pousou a testa de Brás Cubas, depois na vidraça da janela e, por fim, no porta-retrato do pai de Brás Cubas. O personagem saiu do quarto e, ao retornar e ver a borboleta, acaba batendo nela ou matando-a com uma toalha. Em seguida, ele reflete sobre o que pode ter se passado na cabeça da borboleta quando ela entrou no quarto, ou seja, que o homem, diante da sua altura, estatura, imagem,
imponente seria o criador das borboletas e que, portanto, o pai que estava no retrato seria o pai do criador das borboletas. E, por fim, o capítulo se encerra com a constatação do autor de que seria melhor a borboleta ter nascido azul, pois dessa forma teria outro destino possivelmente. Veja que eu não estou aqui discutindo no gênero resumo se pode se estabelecer uma metáfora com a borboleta preta ou azul e situações XYZ do cotidiano. No resumo isso não vai acontecer, certo? No resumo nós vamos nos ater unicamente a parafrasear as informações principais de um texto-fonte sem cópia. Isso é a base do gênero resumo. Então, se porventura na prova da UFO caiu uma proposta resumo, lembre-se, não há primeira pessoa, eu não coloco o meu posicionamento pessoal ou argumentativo em relação àquele texto original. O texto trata de aspecto A, o autor inicia a sua discussão a partir do dado X, há em seguida a reflexão sobre a questão Z e, por fim, o texto se encerra com a constatação alfa, certo? Dados que vocês podem usar para retomar o texto. O título do texto, vamos supor que seja, por exemplo, um capítulo, o capítulo 31. Vamos supor que seja um artigo de opinião para o qual você vai precisar produzir um resumo. O artigo de opinião publicado na Folha de São Paulo pelo autor fulano. O artigo de opinião com o título, coloca o título, trata de tal assunto. Então, lembrem-se de, à medida em que o resumo está sendo construído, você estabelecer, olha, o texto traz essa constatação, o autor usa esse exemplo para sustentar a sua ideia, em seguida há uma contra-argumentação por meio da fala da pesquisadora fulana de tal e por fim o texto se encerra de modo Z. Lembrando de não copiar e não trazer informações extras que não estejam contempladas no texto original. Resumo é um texto muito técnico, não é um texto em um gênero difícil de ser construído, mas claro que a nossa capacidade de leitura e de paráfrase ela tem que ser muito bem trabalhada. Fechou? E aí, por fim, falemos da resenha crítica. A resenha crítica é um gênero mais simples até talvez, primeiro porque, diferentemente do resumo, que vai apresentar os aspectos principais de um texto original do início ao fim, em geral na resenha crítica não vai rolar esse spoiler, tá? Por quê? O gênero resenha crítica, ele está ligado a apresentar os aspectos centrais de uma obra, pode ser um livro, pode ser uma exposição artística, uma peça de teatro, um álbum de música lançado recentemente, e juntamente à apresentação geral dos aspectos dessa obra, haverá uma análise crítica dela. É positiva, negativa, uma análise positiva e negativa. Então, por exemplo, vamos analisar um filme que vai ser lançado, sei lá, Cruella, da Disney. Eu posso muito bem criticar a história em si, como ela foi contada, e elogiar o figurino. Eu posso muito bem elogiar o figurino e a trilha sonora e criticar alguma atuação de personagem. Eu posso elogiar a atuação dos personagens, mas criticar o enredo e a falta talvez de conexão com a história original, ou eu posso apenas elogiar, ou eu posso apenas criticar. Então, a resenha crítica nada mais é do que uma análise crítica, como o próprio nome diz, que pode ser positiva, negativa ou pode ser construtiva e desconstrutiva, não é nessa questão, mas pode ser boa ou ruim, certo? De uma obra a qual eu estou analisando. E aí eu trouxe, porque eu acho que resenha crítica é muito mais claro a gente ver lendo um trecho, porque o texto é maior um pouquinho, de uma resenha crítica de uma animação que se chama Divertidamente e que também fica como sugestão de repertório para você, para outros gêneros, para outros textos. Divertidamente é uma animação da Disney muito interessante. Vamos ler o que a resenha fala e no fim eu complemento algumas discussões e algumas análises críticas que o filme traz para a gente. Não dá para ser feliz o tempo todo. Às vezes, é preciso colocar a tristeza para fora para que a alegria nos cure e traga bons momentos novamente. É com essa frase que dou início à resenha da animação Divertidamente, dirigido por Pete Docter. Mais uma vez, a Pixar surpreende com uma história clichê, desenvolvida formidavelmente, apresentando 5 emoções cheias de vida, com um humor equilibrado e uma dose de pura nostalgia da infância. Veja que aqui já existe uma conotação crítica muito clara. Olha, esse é o filme, por quem que ele foi dirigido,
a Pixar surpreende com uma história clichê, desenvolvida formidavelmente, apresentando emoções cheias de vida com um humor equilibrado e uma dose de nostalgia da infância. Aqui acompanhamos as principais emoções que movem o ser humano: alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo. Elas surgem no momento em que a pequena Riley nasce. Porém, aos 11 anos, a garota começa a enfrentar mudanças importantes em sua vida, quando seus pais decidem morar em São Francisco. É a partir daí que a trama inicia, na qual as emoções precisam fazer de tudo para equilibrar as ações e reações de Riley. Mas quem disse que a pré-adolescência é fácil? Os contratempos apresentados no filme dão o desenrolar da trama sem deixá-lo cansativo e monótono. Então a gente tem uma cena, mas vejam que os detalhes não estão claros. A gente tem uma criança que muda de cidade com os pais e lá ela tem que enfrentar uma série de desafios justamente porque ela estava acostumada, né, a vivenciar essa realidade da infância, onde ela sempre tinha morado com os amigos. E aí os sentimentos, alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo começam a conflituar. Divertidamente é uma animação que traz uma história simples e comum, mas que surpreende na forma como é contada. Infelizmente, o filme não é voltado ao público infantil. Apesar dos desenhos e cores prenderem a atenção das crianças, o roteiro pode confundir e cansar. No entanto, os adultos são os que mais se divertem. Mas seja lá qual for a faixa etária, Divertidamente é uma animação que vale muito a pena assistir. Como sempre, antes de começar o filme, a Pixar nos presenteia com um lindo curta-metragem musical Lava, dirigido por James Ford. Aqui acompanhamos a história do solitário vulcão, o Ku, que está à procura de um amor entre as águas do oceano das Ilhas Havaianas, um curta encantador e apaixonante. Então, o que a gente consegue notar de característica mais importante do gênero resenha crítica? Eu não estou aqui simplesmente pautado e preocupado em contar a história, porque se eu apenas contasse a história, eu teria um resumo. E, em geral, eu não vou contar a história inteira, porque o meu objetivo é que você assista a essa obra original para fazer também a sua análise. Então eu vou fazer muito mais uma avaliação crítica. Olha, é uma animação inteligente, muito mais voltada para adultos, justamente porque ela lida e ela trata de sentimentos que são muito mais perceptíveis por nós. E a grande lição que o filme traz efetivamente é o quanto entender os momentos e os sentimentos, mesmo quando eles são momentos de tristeza, isso é muito importante para que a gente possa vivenciar outros momentos de alegria. Acho que é muito significativo, por exemplo, quando a Simone Biles desiste de competir algumas finais nas Olimpíadas, porque ela vai priorizar a saúde mental dela, né? E por mais que algumas pessoas a considerem fraca ou incapaz de lidar com a pressão de ser uma atleta olímpica, ela foi muito corajosa de verbalizar isso e de tomar essa decisão que fez bem para ela, né? Ela acabou de competir, eu estou gravando esse vídeo hoje mesmo, na terça-feira, ela competiu hoje, que é dia 3 de agosto, na trava e ganhou a medalha de bronze. Então é isso, eu quis trazer de forma bem rápida sobre os gêneros resumo e resenha, espero que eu tenha tirado as suas dúvidas, mas se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo, compartilha com a galera que vai fazer a prova da UFO nesse mês, lembrando que essas aulas elas valem para outras provas que vão cobrar de vocês gêneros textuais, então a gente já trabalhou aí com 5, 6 gêneros diferentes. Semana que vem, nossa última aula, a gente encerra esse conteúdo pensando ainda na UFO, mas virão muitos conteúdos também sobre gêneros textuais, depois a gente volta a falar de Enem, e é isso aí, um grande abraço, até mais, tchau, tchau!